Olá, Camila. Boa noite. Tô com saudade de você, viu? Boa noite, Mayara. Boa noite, Tayana. Thalita, acena para te convidar, por favor. Tô com saudade de você. Vi você ontem comendo, postou que comeu camarão, não foi, Camila? Camarão tava bonito. Essa Bari. Deixa o pessoal ir entrando. Esperar. Oi, Ari. Boa noite. Deixa eu te convidar, Thalita. Olá, Eita, boa noite, tudo bem? tudo bom? Já estou aqui, né? Eu pensei que ia ser mais difícil de conectar, mas já Foi estamos fácil, aqui. não foi? Que bom. Eu tô aqui falando com Camila. Camila tem alguns meses de cirurgia e ela postou ontem comendo camarão e também vi que ela botou que tomou uma coisa que eu não gosto. Ela já botou a linguinha de fora aí. E vamos ter que conversar E sobre isso, né? Mastigar, comer e tomar líquido durante. Será que atrapalha? isso, vamos conversar sobre isso. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Boa Oi, noite! Emanuel, Luara. Lu, muita saudade de tu. Lu é Muita gente bariátrica. entrando, Michelle, minha prima, É. Francinilton, Diógenes também, é um amigo. Deixa eu ver. Ó, ela botou aqui, Coca. Não, gente, Ariane tá com alguns dias de cirurgia. Não olhe isso, viu? Camila botou Coca. Luara também é bariátrica, tá fazendo nutrição, vai ser uma grande nutricionista. Emanuel é o nosso educador físico, fantástico. Muita saudade. E Lu, olha, ainda é formada em gastronomia, cozinha super bem. Everson, boa noite. Boa noite, Tayane. Oi, Tainá, Everson, Boa ó, o pessoal noite. lá entrando. É, Tainá. Boa noite, Anne, Jéssica. Jéssica, Érica, Anne, tudo bom? É família, toda a família. Que bom, que bom, que bom. Eita, o cachorro do vizinho começou a latir. Para mim é muita Vamos esperar um alegria tempinho. participar dessa live, esse convite. A grande nutricionista, Flávia, é uma amiga. Oh, Jesus, eu que agradeço. Alegria. Eu que estou muito feliz para trazer isso que acontece no consultório direto, né? Os pacientes têm talo, o engasgo, você vai explicar hoje a diferença entre um e outro, né? E a sua importância, você é muito importante para uma equipe tanto interdisciplinar quanto multidisciplinar. E eu fiquei muito. Boa noite, Jane. Fiquei muito feliz em você aceitar o convite. Muito grata a Deus por essa live. Deixa eu ver a Agradeço. hora. Vamos começar, já é 8h05. Vamos lá? Começar, Thalita? Vamos lá, deixa eu começar aqui. Thalita, qual a importância da mastigação para o paciente bariátrico? Primeiro, boa noite a todos, né, gente? E a importância da mastigação para o paciente bariátrico, de uma forma geral, ele vai precisar mastigar adequadamente para poder ele não ter algumas outras consequências, como, por exemplo, o engasgo e o entalo também. A importância da mastigação em si, a gente vai pulverizar, triturar adequadamente esses alimentos para poder também receber os nutrientes adequados. Aí tá a Nutri para poder dizer realmente, é verdade isso. Isso. Aí, porque quando a gente não mastiga adequadamente, aquele alimento ele vai também ter uma digestão mais demorada, e isso vai dificultar todo o trajeto
dessa digestão também. Tanto o caminho dele descer, do alimento descer, como também na digestão. E também a absorção dos alimentos. Ou seja, se a gente já adianta o processo aqui na boca, a gente vai ter algo mais resolutivo e vai estar, assim, ajudando a qualidade de vida, digamos assim. Exatamente, exatamente. É isso que eu sempre digo para eles, quando ele fala assim, eu sempre pergunto, tá escutando, né, Camila? Hoje comemos muito rápido. A população em geral. Nos distraímos muito, comendo, conversando, no celular o tempo todo e sem percebermos, mastigamos muito rápido. Boa noite, Fernanda. E aí, o que eu digo quando eles vomitam? Quando eles vomitam e eles olham, eu digo, olha, o alimento desceu inteiro, então isso significa que você não mastigou. Mas eu mastigo, Flávia. Eu digo, preste atenção, que você não está mastigando, é aquilo que você falou. O paciente, principalmente quem faz a técnica bypass, porque as duas técnicas mais comuns hoje no mundo todo é a sleeve e a bypass, são duas técnicas cirúrgicas, mas principalmente para bypass, ele já tem uma desabsorção do intestino, então ele já não absorve tanto todos os nutrientes. E se ele não mastigar tudo, se ele não facilitar para o intestino dele absorver, acabou-se. Por isso que a mastigação é tão importante, por isso que eu quis trazer essa fono maravilhosa para explicar a importância da mastigação para vocês entenderem que vomitar, entalar, engasgar não é comum. Como inúmeros pacientes acham que é comum, que é normal. Não é. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Não é isso, Thalita? Isso. Como você falou, eles mastigam muito rápido. Ah, mas eu mastigo. Mas o que é essa mastigação que eles dizem? Ah, peguei o alimento, joguei para lá, joguei para cá, engoli. Isso não é mastigar. Muitas vezes nem sabe o que está fazendo, assim, está assistindo, como você falou, e enquanto assiste não presta atenção no seu alimento na boca, não consegue nem sentir o sabor do alimento, já está engolindo. Aí Exatamente. perde essa Exatamente. sensação. Então é importante mastigar com atenção e mastigar adequadamente, fazendo o ciclo mastigatório, porque não é simplesmente jogar para lá, jogar para cá. Digamos que aqui é a mandíbula, né? Arcada superior e inferior também, a gente tem que fazer o movimento assim, ó. É como se fosse algo, um ciclo mesmo, para lá e para cá. E muitas vezes a pessoa pensa que é só fechar, abrir, fechar e engoliu. Não, Entendi. mastigar de uma forma que o alimento ele vire, digamos, uma pastinha, um pastoso, bem fácil de É, engolir. Quanto mais a gente mastiga, a saliva ela vai também englobando aquele alimento. Ela vai, a gente pode chamar de um lubrificante natural para poder engolir esse alimento. e aí, boa noite, Rosa. A Rosália também é paciente bariátrica. Ela fez a técnica sleeve, que é aquela que deixa o estômago bem retinho. Ela é maravilhosa. E o que eu sempre digo, aí entra a questão do líquido, porque o lubrificante natural que temos hoje, Gilson, é a própria saliva. E aí entra a questão do líquido. Líquido E na hora de mastigar. Precisa, Thalita? Explica melhor um pouquinho. Oi, pronto. Natália. Boa noite. É muita gente entrando, tô contente com o É. pessoal. Pronto, o líquido, ele, assim, na verdade, a gente precisa de algo para poder engolir o alimento. Aí que entra a saliva. Mas se eu tô com um alimento bem seco, eu tô com um alimento tão seco que eu preciso de um golinho de água, digamos assim, né? Aí que a água entra, porém, um paciente bariátrico, a gente diz a orientação é evitar ter esse golinho de água. Mas, assim, Uhum. como ele muitas vezes diz, ah, mas eu não sou acostumado, não sou acostumada a comer, me alimentar, fazer uma refeição, por exemplo, a do almoço, que é bastante alimento, e, mas na verdade vai reduzir muito alimento, né? Mas digamos assim, uma refeição principal, sem ingerir um líquido. Então a gente pode ir retirando esse líquido aos poucos. Duas garfadas, toma um gole. Aí depois, outro dia, já faz três garfadas, gole. Até um dia que você não vai ingerir nenhum golinho de água. Para poder realmente você ter aquela mastigação adequada, só utilizando sua saliva. Porque a partir do momento que a gente toma um golinho de água, digamos 5 ml de água, a gente já atrapalha o processo que seria o normal, o habitual, o natural da mastigação. Se eu engulo a água, por exemplo, enquanto eu estou me alimentando, eu posso, reduzir a quantidade de mastigação que eu vou fazer. Se eu ia triturar melhor aquele alimento,
e eu tomo um golinho de água, ele já fica um pouco mais molhadinho, eu já quero engolir. Aí Exatamente. envolve isso. Dá a sensação que o alimento já está pastoso, que é o ideal para estar. E como o estômago do paciente, eu digo que é como se fosse a porta bem grande, e aquele estômago agora é só pequenininho, só a parte que abre, bem pequenininho. Ou vai caber a água ou vai caber o alimento. E a prioridade é o alimento. Então, o que eu gosto de dizer para os meus pacientes, existem algumas dicas que vamos aprendendo na prática que na teoria não se ensina. Lubrificar logo, antes, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, antes de começar a refeição. Ele já tomar 100 ml, 150 ml de água, porque a técnica, todas duas, a parte pela a lei da gravidade vai descer mais rápido, ele aguarda um pouquinho, logo, não é imediato, é aguardar um pouquinho e depois ele vai comer. E a sua importância no pré-operatório de cirurgia bariátrica. A importância dos fonos no pré-operatório de cirurgia bariátrica, vocês são extremamente importantes. Porque esses hábitos o paciente tem que ter antes. Porque aprender isso no processo logo após a cirurgia é difícil. Porque dependendo do cirurgião, após 15 dias, o paciente vai estar na dieta pastosa ou numa semipastosa e ele precisa mastigar. Então, a sua importância no pré-operatório. Então, por isso que algumas equipes já vêm mostrando enormes vantagens de ter uma fono dentro da equipe. Algumas universidades federais já estão com a fono no pré-operatório, inclusive vocês laudando, porque vocês vão avaliar a questão da mastigação, vai ver se o paciente está precisando de algum, está com faltando algum dente para encaminhar ele para o dentista. Mostrou que, alguns estudos mostram que o paciente que é acompanhado pela fono tem menos chance de reganhar peso. Vê que coisa maravilhosa. E É aí vamos verdade. raciocinar juntas, Thalita. A mastigação é uma coisa exausta. Se passamos mais tempo mastigando, dá tempo da primeira mastigada chegar a comida lá no intestino e mandar mensagem para o cérebro que você está saciada. Então, se o paciente vai comer o quê? Menos. Isso a longo prazo, ele se mantém no peso que ele perdeu. Veja como a mastigação, ela é super importante. Fernanda fez uma pergunta, mas subiu. Não deu para ler mais, porque a gente foi falando e subiu. Vê se tu consegue ver, Thalita. Consegui. Por experiência própria, é questão de costume. No meu caso, pela cirurgia, a gente nem aguenta comer e beber e faz um ano que não tomo nada nas refeições e nunca engasguei. Olha, tá de Foi. parabéns. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo mesmo. Ela é um exemplo. Mas olha, Fernanda, a maioria dos pacientes eles tendem a tomar líquido durante a refeição. Eu acho engraçado quando eles digam assim: liberei cuscuz. Cuscuz? Como é que eu vou comer cuscuz sem tomar o café junto? Não tem como, não tem, fica seco, eu vou engasgar. Tem essa cultura de achar o meu pai. Eu digo, pai, não pode comer. Ele, não, filha, eu vou engasgar. Então, veja, é cultura, é raiz das pessoas. E nós, profissionais de saúde, é que temos a obrigação de orientar nossos pacientes que não, que ele perca o medo, que vá aos poucos. Aí teve um paciente que está com 10 dias de cirurgia. Aí o comprimido que ele tem que tomar é grande. Ele, doutora, ele é a segunda cirurgia que ele fez, uma cirurgia revisional. Eu vou vomitar, eu vou ficar entalado. Eu disse, não vai. Perca o medo. Tá certo. Aí depois ele mandou, doutor, o comprimido passou. Mas é lógico que vai passar. Mas eu disse a ele aquela técnica que eu digo que fui eu que criei, tomar água antes. Porque você deixa lubrificado o alimento. Aí eu vou dar um exemplo. Facilita o caminho, né? Exatamente. Eu dou um exemplo assim, sempre para eles. Por exemplo, se eu pego um sabonete, vou tomar banho. A minha mão está molhada e o sabonete está seco. Provavelmente o sabonete vai ficar grudado na minha mão, vai colar. Mas se o sabonete estiver molhado e a mão estiver molhada, o sabonete ele vai deslizar. E eu digo que é a mesma coisa, porque tem a passagem do esôfago. O engasgo que eles têm, eles sentem aqui, mas aqui é todo o esôfago. E aí, às vezes, por não ter lubrificação, porque muitas vezes eles já não tinham o hábito de tomar água, eles não sentem sede e acham que não há necessidade. E aí acontece isso. Aí ela botou aqui, depois de quanto tempo após a refeição eu posso tomar água ou líquido? Algum líquido, na verdade, né? Eu sempre gosto de botar um tempinho de 40 a 1 hora. Isso para uma população que não é bariátrica. Para os meus pacientes bariátricos, dependendo da técnica, Thalita, o bypass
E o esvaziamento gástrico deles é muito rápido. Então, Fernanda mesmo foi a que falou, ela sente quando ela tá livre. Aí eu disse, ó, Fernanda, você sentiu que tá livre, você já pode tomar água. Já no sleeve, o esvaziamento gástrico, porque é um tubinho, né? Ele desce de forma mais lenta. Então, o paciente é melhor ele esperar realmente de 40 a 1 hora. Thalita, Perfeito. deixa eu te fazer uma pergunta. Mastigar de um lado só vai dar uma assimetria no rosto? Me diz, Lu, tô morrendo de saudade de tu. Essa é uma pergunta que não quer calar. Na É. verdade, sim. Ai, meu Deus. Susto para algumas pessoas, porque tem gente que tem um costume de pega o alimento e já mastiga de um lado só. Ah, tenho preferência a mastigar o lado direito. E muitas vezes esse lado que é mastigado é o lado da preferência que a pessoa diz, esse é o melhor lado, deixa eu bater foto desse lado. Geralmente é aquele lado que é mais trabalhado. Vamos imaginar assim, eu estou na academia fazendo exercício físico no meu braço. Aí eu trabalho mais um braço do que o outro. Com certeza vai dar uma mudança entre um e outro. Ou seja, um vai ficar mais forte e outro não. Mesma coisa no nosso rosto, na nossa face. Então, se eu trabalho mais um lado, porque a mastigação é realizada com músculos mastigatórios. São 4 músculos, 2 superficiais e 2 profundos. Então, tem esse da região temporal, tem esse do masseter e pteregoideu lateral e medial, que é um pouco mais profundo. E esses músculos vão trabalhando enquanto a gente está mastigando. Se eu mastigo só aqui, ó, de um lado só, então só esse lado aqui que vai ficar forte e, entre aspas, malhado. E também vai dar essa assimetria facial, possivelmente. Que Mas coisa quando a gente boa. faz Oi. a mastigação correta, que é a bilateral alternada, ou seja, eu mastigo de um lado e do outro, não fico, vou fazer essa refeição vai ser do lado direito e a outra refeição do lado esquerdo. Não. Na mesma refeição, uma garfada que eu dei, eu mastigo de um lado e já posso jogar para o outro lado e vou jogando para lá e para cá. Aí a gente vai dando essa simetria facial também, que é bom, né, E até gente? pra. Pois é, oi, Anderson, minha irmã. Estética. Pois é, e outra coisa, veja só, mastigar de um lado só, o seu rostinho vai ficar diferente, e até a musculatura do rosto, até para as mulheres, o envelhecimento, porque é o músculo que você vai estar trabalhando. Agora, é como a Fernanda falou, questão de costume por exemplo, os pacientes fazem cirurgia acima de 18 anos, tem uma faixa etária média com 30, 40, então vamos dizer um número, qualquer um número, assim, aleatório, 40 anos. Há 40 anos o paciente, ele mastiga rápido, ele não tem come só de um lado e ele toma líquido. Então, isso vai ser aos poucos. Ele precisa melhorar aos poucos. Ele não vai conseguir mudar os hábitos rápido. Então, sem Tem ele que criar perceber repetição, exatamente, repetição fundamental. Aí a gente já entra na neuroplasticidade, que isso é excelente, porque o nosso cérebro ele trabalha dessa maneira, né? Ele vai se adaptando, se se reajustando. adaptando. E no mínimo, vários estudos mostram que até 3 meses para a gente se adaptar com a atividade física, com a nova alimentação, com tudo. Um cheiro, Helena, para você, a filha de Ariane, que está com poucos dias de cirurgia. Lindíssima. É uma bebezinha. Olha, pega a técnica para mostrar, viu? Oi, meu amor, Nilson. Então, é importante a mastigação em todas as faixas etárias. Mas a gente focou no paciente bariátrico porque acontece muito entalo, o engasgo que você vai explicar agora, qual é a diferença, porque eles não mastigam. Primeiro, que ele tinha o costume de comer muito. Aí agora ele começa a comer num prato menor. Segundo, que muitas vezes ele tinha um garfo grande. Eu sempre digo a ele assim, então agora compre novos talheres para você. Pegue garfos menores, para que a quantidade da comida vá menor para a boca. Porque senão você ainda fez cirurgia aqui, não fez cirurgia aqui. Isso vai mudando aos pouquinhos. Certo. Aí eu já vou comentar também sobre o engasgo e o entalo agora, não é isso? É, isso, explica. O engasgo, ele tem a ver com o engolir o alimento. Tem a ver com a deglutição, essa ação. A gente vai, mastiga o alimento e engoliu ele. Mas se por acaso, no momento que eu vou engolir o alimento, eu respiro, ou eu falo, alguma coisa assim, que me tire a atenção na hora que eu vou engolir o alimento, ele pode cair, a gente pode chamar, no buraquinho errado. Ele pode cair onde não devia. Porque tem um caminho que vai para o estômago, que é o esôfago, e também tem um caminho que vai para o pulmão.
Então, se a gente engasga, a gente pode estar realmente com esse alimento querendo ir para a região do pulmão. Mas vem aí o reflexo, que a gente tosse. Aí, quando a gente tosse, ó, expulsa aquele alimento, que pode já estar, talvez, até a nível de prega vocal, que ele vai ser expulso. Ou seja, se ele caiu, a gente tosse e ele volta. E assim é o engasgo. A gente sempre tem, geralmente, essa sensibilidade, a menos que seja algo muito repetido, que vai perdendo a sensibilidade. E o Entendi. entalo, certo? Deu para entender essa parte do todo mundo Deu. irmã também? Deu E sim. a parte do entalo é o seguinte, vou dar um exemplo. A gente tá num churrasco, carne vermelha, tal, e eu vou comer aquele pedaço de carne junto com a farofinha. Jogo na boca, misturadinho, e nessa mastigação que eu faço, só jogo para direita e esquerda e engulo. Nesse meu engolir, o alimento ficou, engasgou, porque não deu tempo, e eu também não ingeri líquido. Não deu tempo de produzir saliva para poder lubrificar ele. Aí, ó, ele ficou lá, entalou. Pode entalar aqui ou um pouco mais abaixo, a gente não consegue fazer esse elemento descer. Ou seja, a gente precisa realmente de um auxílio de um líquido para poder isso acontecer, para poder ele descer. Para evitar isso, é aí que entra a necessidade da mastigação correta, porque quando a gente põe pouco alimento na boca, mastiga corretamente, não vai acontecer nem o engasgo nem o entalo, tendo atenção e também fazendo esse ciclo mastigatório correto. Aí a diferença é basicamente essa. O entalo realmente ele é como diz o nome, ele entala e a gente fica sentindo algo preso na garganta. Deu para entender mais ou menos? Assim, pessoal, pode dar um comentário aí. Deu para entender sim. Antes de eu ser nutricionista, na clínica que eu já atendo também, eu atendo no Senos e na Neogastro, eu era instrumentadora, né? Técnica em enfermagem e auxiliava só cirurgia bariátrica, né? Auxiliava toda a parte de endoscopia, mas eu tinha as quartas e os sábados, que era só paciente bariátrico. E a gente atendia muito paciente obstruído pela carne, muitas vezes. Quando a gente ia ver o tamanho da carne gigante, porque a mentalidade dele não mudou ainda, como a Fernanda falou. O bariátrico aprende na tora, foi a linguagem que ela usou. Ele não aprendeu a mastigar. E muitas vezes, principalmente a carne, que a fibra é mais dura, ela ficava na anastomose, que é uma junção mais ou menos assim. E ela ficava lá impactada. E nem água descia. Então o paciente tinha que ficar em jejum, a gente ia com endoscópio, com cirurgião, geralmente também do aparelho digestivo, endoscopista. Ia lá com a pinça, uma cesta de basquete, o nome do aparelho, e a gente ia lá, pegava, quebrava o alimento todinho e ia puxando aos pouquinhos. Agora vê todo o sofrimento por algo básico, que parece ser simples, Thalita, mas não é, porque é hábito. Hábito se constrói todos os dias. Aí, Rosália botou horrível a carne. Outra coisa muito importante, que muitas vezes os pacientes, eles usam prótese. Mas quando eles perdem peso, precisa mudar a prótese. Aí às vezes machuca, às vezes incomoda. Então, também se ele não consegue comer a carne naquele momento, ele pode fazer escolhas. Então, comer a carne mais triturada, a carne mais cozida, a carne moída, entendeu? Pode ser ela desfiada, mas mesmo assim sempre tem que ter um pouco, não pode ser muito. Por mais que a sua cabecinha e a sua boca dê muito alimento, seu novo estômago só dá pouquinho, entendeu? O pequeno, não tem como colocar muita coisa, né? E também não pode colocar de qualquer jeito. Para É, evitar esse sofrimento, por isso que a gente, assim, orienta muito a importância do fonoaudiólogo pré, claro que exatamente. pode também, mas ele pré, porque ele já vai começar a ter esse hábito, já vai começar a ter esse ensinamento. Por exemplo, se eu vou ter uma mastigação eficiente depois também, vai envolver o modo que eu estou naquele dia. Se eu sou um paciente que não tenho esse hábito ainda, mas estou aprendendo a poder mastigar corretamente, mas eu naquele dia em específico falei muito, me comuniquei muito,
Por exemplo, é até um professor e fala muito, né? Deu uma aula extensa naquele dia. Aí essa musculatura da fala é a mesma musculatura que a gente também vai fazer a mastigação. Aí naquele dia a gente tem que ter também, ver, tô associando esse exemplo relacionado a gente ter o acompanhamento fonoaudiológico. Ele já vai ter esse aprendizado e nesse aprendizado ele vai sentir que a musculatura dele da face já vai estar um pouco enfadada naquele dia, porque ele falou muito. Então ele vai ter o conhecimento também, ele vai entender nele próprio, hoje eu deveria comer algo não tão que não exija tanto da minha musculatura, dependendo da dieta, do cardápio que a nutricionista passou para ele. Então, ele vai Uhum. ter no cardápio dele o que ele pode comer naquele dia e também adaptado com a musculatura dele naquele momento. Porque, por exemplo, no dia Exatamente. seguinte, ele falou pouco, ele pode trabalhar bastante e não deixar a mastigação no segundo plano. Então, ele pode comer algo mais firme, e isso é bem importante pra gente. Exatamente. E o paciente bariátrico, Thalita, diferente de um paciente de emagrecimento sem ser por cirurgia, a prioridade do alimento dele não é salada. A prioridade do alimento dele não é fruta. A prioridade dele é proteína. E vamos pensar agora na proteína animal. Então, vamos lá, no peixe, no frango, na carne vermelha. Então, principalmente a carne vermelha, como os pacientes relatam aqui. Ela é mais durinha, geralmente, mesmo que seja uma carne de primeira, como, por exemplo, o colchão mole. Ele, mesmo assim, ele vai ser um pouco mais durinho do que o peixinho e do que o frango. Mas aí é isso que eu digo. Muitas vezes eu digo para o meu paciente, eu procurei profissionais que sejam especialistas em mastigação. Por causa disso, porque nem todo fono vai entender. Então, muitas vezes eu digo assim, ó, vá para fono, leve seu almoço e ela vai ver, você vai observar ele comer normal. Por isso que você é importante no pré. E depois do pós, você vai Vai ver novamente dar comidinha velocidade, para vai você. ver estrutura, vai ver tudo. Isso, exatamente. E aí o Everson fez uma pergunta. Quantas mastigações é necessário para ser o ideal, Thalita? A gente tem, na teoria, digamos assim, a relação tempo. Tempo-refeição, 20 minutos, mas a gente sabe que a teoria nem sempre é a prática. Então, cada Exatamente. paciente vai ter a sua prática. A gente vai também acompanhar ele nesse sentido. Então, o que seria. Eu não posso dizer quantas repetições nem quanto tempo. Porque se eu disser assim, o paciente vai tirar o que é natural, o que é habitual para ele. Por exemplo, se eu disser assim, olha, mastigação correta é você fazer 30 mastigações por cada garfada. Aí vai o paciente lá, colocou algo na boca e 1, 2, 3, 4 na mente, né? Aí de repente distraiu, perdeu a conta, ou então não sentiu o sabor do alimento porque está contando. Então, assim, perde o sentido, perde a naturalidade. Se por Exatamente. acaso alguém já faz isso e se sente bem, é uma coisa. Mas assim, a gente não aconselha. E também a gente não pode dizer assim, faça em 20 minutos sua refeição, porque, por exemplo, se eu tenho uma alimentação naquele dia que tem purê, tem coisas mais, assim, fáceis de mastigar, que a gente vai trabalhar até mais a língua do que o próprio dente, digamos assim, que é mais fácil. Eu não posso comparar com, já vai eu de novo, com um churrasco, com uma carne de segunda. Aí eu não vou ter como comparar o tempo 20 minutos para uma refeição que tem coisas mais firmes, mais sólidas, para 20 minutos de uma refeição que tem coisas mais pastosas. Então, assim, a gente não pode dizer nem tempo nem repetição em relação a isso. Entendi. Mas o paciente Entendi. ele vai começar a se adaptar, porque quando ele percebe que vai ter já o bolo alimentar construído e fácil de engolir, ele vai perceber isso em qualquer textura alimentar. É aquilo que a gente fala da alimentação plena, você conectado, você começar a perceber, porque sabia que às vezes a gente não se olha, não se percebe, não se toca, não se observa. E a Camila falou aqui tem pouco tempo de cirurgia, ela fez uma cirurgia revisional, ou seja, a segunda cirurgia, e ela é muito carnívora, ela gosta muito, muito de carne, principalmente carne vermelha. Aí ela botou ali que corta bem pequenininho, e eu lembro que na reeducação, bem antes de fazer a dieta líquida, tinha picanha na reeducação dela. Facilitar, né, cortando pequenininho. Picanha, exatamente.
E a gente teve que ensinar realmente ela a mastigar. Ela disse que aprendeu a cortar bem pequenininho para poder engolir. Porque aquilo que eu volto a dizer, a carne vermelha ela é um pouquinho, tem mais fibra, então ela fica um pouquinho mais dura. Mas aí tem as técnicas que o paciente pode deixar esse alimento mais molinho. Assar com a rodela do abacaxi, que vai ter uma enzima que vai destruir mais as fibras, entendeu? Cozinhar para depois assar. Então dá uma fervura para quebrar mais as fibras para depois assar. E a gente, por isso que é importante procurar um profissional especializado, porque não é uma receita de bolo que é para todo mundo. Para fulana funcionou, contando. Ela sente o sabor, ela tem consciência que está no momento de engolir e ela não se perdeu. Mas para aquele não foi diferente. Então, não é para todo mundo a mesma regra. Por isso que tem que procurar um profissional para que ele entenda, ele explique como é que você deve agir. Verdade. Tem mais Tem mais, perguntas? tem mais perguntas? Teve algumas perguntas que foram passando e eu não vi. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu acho que não tem mais, Thalita. Thalita, a gente fez 30 minutinhos. Eu tô super Foi, passou feliz. muito rápido. Foi, a gente nem sentiu, não foi? Porque as pessoas foram Foi. perguntando. Eu tô muito feliz. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E eu acredito que foi esclarecedor para os nossos pacientes aqui. Eles falaram, eles agradeceram. Então, gente, boa noite. Fica com Deus, Thalita. Um cheiro e até a próxima, viu? A gente vai ter mais com outros temas, tá certo? Ó, Até. um Agradeço muito, viu? cheiro. Um cheiro. Obrigada pela oportunidade. Espero que a Por gente se nada, Thalita. uma honra Isso- falar com essa Nutri. Ah, obrigada, Thalita. Tchau, Lu, aparece. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Boa Tchau, gente. noite.